Boa noite, pessoal. Tô entrando. Vou começar uns 5 minutinhos antes para a gente enviando para o pessoal lembrar da live com o Juan. Hoje aqui no nosso Instagram novo. A gente criou esse Instagram migramos para cá, na verdade, para focar mesmo os acontecimentos do Brasil e de Portugal aí que a gente vai começar a ir para lá e para cá. Então, eu vou esperar uns minutinhos para o pessoal entrar. Juan já tá aí, já acenou. Boa noite a todos. Vou aguardar uns minutinhos. Se vocês puderem também divulgar a nova página aqui, Tamiana Brasil. Deixa eu diminuir essa luz na cara aqui. E ó. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou a Ana Cláudia. E ajudo aqui, contribuo com o Juan aqui no Brasil. E agora a gente vai começar também os eventos em Portugal. Oi, Dani. Martita. Querida. Vou esperar o pessoal entrar, tá? Vou dar uns minutinhos aí. Juan já tá ali, que eu já vi ele. Gente, eu sou meio cegueta, meia não, né? Fico trocando um monte de óculos aqui pra ver se eu enxergo melhor. Pove terapias, Dana Cris. Te love também, amor. A Isa vai estar com a gente por aí. Não lembro aonde, mas eu lembro que tá. Buenas noites. Martita. Bom, a gente vai tentar sanar um pouco as dúvidas com relação à prática da Tamiana, o que é a Tamiana, as perguntas que as pessoas mais me fazem e fazem para Carol. Eu já quero também deixar aqui um contato muito importante aqui pra gente, que é da Carol Lima. O Instagram dela, eu sou Carol Lima, que é quem me ajuda aqui a fazer as divulgações, as inscrições, os recibos, tá? E aí a gente já, o que precisar, tá bom? Vocês já chamam Carolzita. Deixa eu achar a Juanita agora. Bora. Vamos ver se eu lembro, né? Não! Encerrar vídeo, o quê? Gente, eu sou a mais leiga do mundo aqui, né? Carol, me dá um help. Cris, me dá um help. Achei. Vamos ver se... Acho que virei certo. Aí. Boa noite. Conectei, gente. 1, 2, 3. Muito bem. Muito bem com Parabéns, Ana Cláudia. tecnologia. Parabéns para você. Estamos aprendendo. Bonito, boa noite. Eu detesto a tecnologia. É terrível. Sim. Ingressé, não ingressé, está... É terrível, sim. Estou aprendendo. Sim. Devagarinho a gente aprende novas possibilidades. Sim. Né? Tudo bem, querido? Tudo bem. Boa noite. Tudo bem. Aqui tudo bem, sim. Nada, vivendo. A vida... Está na Argentina? Voltou para casa já? Estou en Argentina, sí, estou hasta a semana que vem, a segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, começo um retiro na Argentina e depois, segunda, terça, estou indo para Europa. Aí tenho também outro retiro em Montserrat, em Barcelona. Y sí, después voy a descansar 5 días, que me voy para Italia. Y después
tenho um workshop de Tameana em Madrid. Assim que, novamente, arrancamos a gira pela Europa. Assim que, Que sim, delícia. sim, muito bem. Muito Sim, trabalho. Bom, a gente está aqui hoje com algumas perguntas do pessoal do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre a prática da Tamiana, ou pelo menos o que é a energia da Tamiana, que são as perguntas que as pessoas sim. mais fazem. A Carolina entrou, a Carol Lima entrou. Essa de caretinhas dos marcianitos. Se alguém precisar de alguma coisa, de falar, de perguntar, de entrar em contato, tá? A Carol vai ficar de olho aí nas perguntas. E aí, Juan, uma das coisas assim, que mais me perguntam, né? Eu recebo muitas mensagens através de Instagram, às vezes no WhatsApp, a respeito do que é a Tamiana, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse, né? Dizendo que tem pessoas que ainda não te conhecem, e você falasse um pouquinho sobre a prática, a técnica, que é uma canalização, Perfeito, enfim, fica perfeito. à vontade, e eu vou deixar você falar bastantão, Perfeito. tá? Bom, meu nome é João, sim, João Manuel, Juan Manuel em espanhol. Sou argentino, tenho agora 50 anos. Y digamos, a enseñanza, estoy pensando sobre la enseñanza de Tameana, a práctica de Tameana tem agora uns 17 anos, mais ou menos, ¿sí? Uma prática vibracional, basicamente uma prática vibracional, que tem origem em um processo de canalização. Eu sou um médium canal, trato de entrar dentro da ideia das experiências em Brasil. Digamos, meu trabalho é ser isso, um canal médio entre algo e algo, ¿sí? En donde dentro da parte das experiências que Juan gera nos retiros, nas sessões, tem outra parte que é a enseñanza de uma técnica vibracional que hoje se ensina em distintas partes do mundo. Há grupos muito grandes na Argentina, em Chile, em Brasil, em México, em Colômbia, aí na Europa, aí na Espanha, aí em França, aí, digamos, hoje Tameana é uma prática mundial, literal, uma prática que está em muitas partes do mundo. Ha crecido en parte, falo aquí medio portuñol a veces, pelo trabalho da enseñanza de João, y muchas veces ha crecido por enseñanza de otras personas que están dando y compartiendo a enseñanza pelo mundo, ¿sí? Que João nunca llegó, ¿sí? Hoy hay Tameana en Dubái, en Rumanía, en Rusia, y João nunca fue para esos lares. Mas é uma prática, trato de ver al margen da enseñanza que eu di de Tameana, é uma prática eficiente, uma prática simples, uma prática muito forte para trabalhar sobre os desbloqueios físicos, mentais e espirituais de uma forma eficiente. Acho que Tameana, se eu tenho que definir a prática de Tameana, é isso, uma prática simple. A ideia da enseñanza, da prática de Tameana, agora podemos falar de como surge a prática de Tameana. A ideia era chegar a muita gente em forma prática, simples, rápida, e isso está passando. Hoje Tameana, se eu tenho que definir o crescimento que tem esta prática, é incrível. E a ideia era essa. Uma prática que não tem que ter uma estrutura complexa de muitos níveis, muito misticismo, não, uma prática que eu aprendo, eu acho que o melhor é ter um pouco de experiência, a experiência melhora a capacidade de poder transmitir a outros, e você pode compartir com outros a enseñanza de Tameana. Hoje, um menino pode fazer Tameana perfeitamente. Então,
a ideia também era essa, uma prática vibracional que trabalha sobre uma estrutura muito mais forte vibracionalmente, uma vibração muito mais alta seria, sim, mais elevada Sim, mas que o que vibra o corpo humano e isso gera muitos movimentos internos. Então, você pode modificar muitas traumas e situações de estresse dentro do corpo através da vibração. Sem muita lógica, sem muita, digamos, sim, sem muito razonamento de lo que está ocorrendo. O Tameana é uma prática que utilizam, a vezes, muitos terapeutas que trabalham com psicoanálise, que trabalham com outras terapias, e incorporam também a prática Tameana por, a ver como estoy buscando en español, sería por la velocidad do processo de cura que se gera. Então, acho que é uma prática que se complementa muito bem com outras práticas e terapias de sanação. Eu tenho médico... a gente fala, Fala. Sim, dime. a gente fala muito da alta vibração que exerce, né, nas nossas moléculas, nas nossas DNA, nas células. Então, que essa barreira, vamos dizer, né, impacta bastante o corpo das pessoas e a gente consegue fazer esse bloqueio através das terapias. Né? E que é legal da gente falar que para isso a gente utiliza também alguns elementos, como os cristais, né? A simbologia que você utiliza através... porque algumas pessoas pensam, e é isso a dúvida que gera muitas pessoas, quando a gente coloca o retiro muito próximo a um curso de Tamiana, as pessoas pensam que o que você faz nos corpos, quando você trabalha nos retiros, nos atendimentos pessoais... Estou falando muito rápido? Perfeito. Okay. Então, quando você trabalha com aqueles corpos onde as pessoas liberam os bloqueios, as energias, elas pensam que Tamiana é aquilo que você faz. Então, que você vai ensinar esse processo de canalização. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, assim, se a gente puder, tiver um tempo e você pudesse explicar mais ou menos o que acontece. Então, Tamiana é uma prática, são várias práticas. Uma prática que eu, a nível pessoal, eu ensino durante uma jornada que, em geral, são 2 dias, sim, o que eu defino como um workshop onde a gente vem durante 2 dias aprender. Exemplo, o que vamos a fazer agora no Rio, em julho, a ideia é essa, uma jornada de 2 dias, sim, onde você vem aprender uma prática. Tem que sair de aí sabendo fazer Tameana, entender a estrutura, entender o que é o que se faz, fazer prática, entender a experiência, viver a experiência, porque você tem que receber a Tameana em você e poder você fazer a outro e sair de aí sabendo Tameana. Acho que a lógica para mim de um encontro de enseñanza é a prática. Se a gente não entende o que é Tameana, não serve. Tem que praticar. Dar teoria mais a prática. A prática mais importante de Tameana. Tameana é uma prática de estrutura simples. Tem um protocolo que você tem que seguir. Tem que fazer isto. Por quê? Porque por a segurança, porque a qualidade do trabalho de energia, digamos, assegurar sempre a qualidade do trabalho de energia que você vai fazer. Entender que pode, falo em espanhol, que pode ocorrer durante uma prática Tameana. Muitas vezes ocorrem situações muito malucas. Os movimentos do corpo, movimentos físicos, movimentos vibracionais, e a gente, a vezes, não entende o que está ocorrendo. Bom, ver todas as situações possíveis que você pode ter durante uma prática de Tameana, sim? E depois a experiência, é a prática. A prática faz o maestro, a mestre, digamos, tem que praticar. Isso que faz a prática interessante de Tameana. Mas a ideia de um workshop é isso. Você vem, em espanhol, viene a aprender e a praticar. A entender que é isso. Eso sería
Se auto-aplicar. Auto-aplicar, isso, como auto-aplicar, Aplicar nas pessoas, como você nos pets. digamos, um workshop se divide em várias experiências. A primeira experiência, como fazer a prática fundamental de Tameana, que é um triângulo, sim? Sobre essa estrutura energética, é o primeiro que você tem que aprender. A ideia, já com isso, você faz muito, muito, muito. Como fazer essa prática ao vivo, como fazer essa prática à distância, que é muito eficiente, muito eficiente. Para casa, para ambiente. Depois de aí, como você pode fazer a prática com muita gente através de uma estrutura de som, uma estrutura de cristais, uma plataforma, como se chama? Um vórtice. Como você pode fazer em um ambiente, entender o conceito da limpeza de um ambiente através da vibração dos cristais, sim? Acho que o Brasil tem muita experiência e muita ensinança sobre as limpezas de ambientes, sim? Através das ervas, através da... Bueno, como você pode complementar através de uma prática vibracional. Se você tem que entender a origem da prática de Tameana, primeiro, uma estrutura que não vem de aqui, sim? É uma ensinança, se falamos sobre o processo da canalização, a ensinança vem literal sobre uma consciência que tem de nome os pleiadianos. Pleiadianos é uma consciência estelar, não é de aqui. Então, eles trabalham através da vibração, como conceito. Tudo é vibração. O corpo é vibração, a estrutura de um ambiente é vibração. Uma problemática, uma situação que eu tenho é vibração. Pelo tanto, você tem que trabalhar desde a vibração. Então, ele é o conceito que eles têm. Se você tem uma situação fora de sua vida que está ocorrendo em você, o problema está em você. Então, eu tenho que trabalhar sobre essa estrutura e afora vai começar a mudar a situação. Então, o conceito de Tameana trabalha desde esse lugar. Não só sobre uma experiência, uma situação física, uma enfermidade física, senão também todo o que está seria ao redor de você é vibração que você cria. Você muda, tudo afora vai mudar. Então, também tem como ideia isso, mudar a realidade da pessoa. Sim, quando uma pessoa vem sobre uma situação, em realidade vem sobre um estancamento, sim, seria um estancamento, sim, né? sobre bloqueios que tem em sua vida e que não pode avançar. Então, a vibração faz isso, sim? Por isso, quando eu tenho que... vai aumentando essa vibração até que saia. A situação exatamente mude. Por isso, a ideia do workshop é isso. O workshop é venir durante um período de 2 dias, que é o tempo que eu estou dando, por lo menos dar as práticas principais. Também é muito amplo. Também tem muitas ensinanças. Mas eu concentrei nesses 2 dias em lo que eu acredito que é a prática mais intensa e mais eficiente para trabalhar. Tem mais aberturas, sim. Mas, para mim, o eixo mais importante é a prática sobre uma pessoa, a prática sobre muita gente e a prática sobre ambientes. Depois tem práticas para trabalhar mais em forma mais meditativa com você, sim? A prática da iluminação, a prática como um Japamala, sobre como focalizar a energia para trabalhar com você. Depois também tem estruturas através de meditações que você pode ir seguindo e isso trabalha também com você. Digamos, tem muitas abordagens para trabalhar desde da vibração. Para fazer a prática. São ferramentas. Na verdade, o que as pessoas se confundem é que não precisa ser um canal psíquico, não precisa ser canalizar como Juan. É que as pessoas perguntam para mim, precisa de uma prática com canalizações, precisa... porque talvez veja teu vídeo, né, trabalhando nos retiros. Então, fica aqui para quem tem dúvida, a maioria das pessoas que tem dúvida,
quando ele faz um atendimento nos retiros ou atendimentos nas sessões, é uma coisa, é algo inato de Juan, né? Que é algo que ele canaliza e como ser psíquico que ele é. E dentro do curso de Tamiana, ele vai trabalhar com símbolos, estruturas, códigos, Isso. cristais, né? E a gente trabalha com os cristalzinhos, e aí todos podem aprender. Não precisa de um pré-requisito, nenhuma iniciação. Acho que é isso, que assim, tem bastante dúvidas, né? E com relação a Rio de Janeiro, 15 e 16 estão perguntando. Fizeram uma pergunta aqui, mas eu já esqueci tudo, porque a Carol mandou um monte de perguntas, mas você estava falando e eu querendo ouvir. Sobre as práticas, a gente vai fazer, o Juan vai passar cerca de 6 práticas. Para quem fez a Tamiana já e tem perguntado, isso eu mando depois, tá? Para vocês, tá bom? Mas acho que as perguntas que a gente precisa perguntar aí para o Juan é em relação à energia, tá bom? Deixa eu dar uma passada e ver se a gente acha as perguntas, Perfeito. Juan. Manda aí, Carol, de novo. Vai lembrando. Com relação vai ter, se vai ter um atendimento. Isso a gente pode falar, é legal. Juan vai presentear os alunos, os participantes do curso do Rio de Janeiro, numa sessão que a gente escolheu fazer à noite, no sábado à noite, né, Juan? E aí os participantes vão poder participar. Com o curso, pode-se enviar terapias à distância? Sim, fala aí, Juan, um pouquinho sobre isso. Como que se ¿Cómo se trabalha? trabaja? Bueno, a ver, se trabaja, en realidad siempre se utiliza una estructura donde você pode projetar, ¿sí? A ideia de que a estrutura que você tem aí é a pessoa que vai trabalhar com você. Em geral, quando você trabalha à distância, sempre tem que haver um acordo com a outra pessoa que vai receber a sessão, sim? Eu sempre indico, seria ideal que a pessoa que está à distância, durante o processo da sessão, se deite, se relaxe e como se você fosse trabalhar diretamente com ele, sim? Em vivo. Então, aí a consciência entra em sintonia entre um e outro para fazer uma prática à distância. Então, você faz uma prática onde projeta como se fosse uma mesa radiônica, acho que falam disso. Então, tem uma estrutura com uma pessoa, com um dibujo, você faz a prática e onde você tem a ideia de que esse muñeco, essa estrutura, esse desenho dessa pessoa que você tem aí é a pessoa que está lá. E a energia se move de forma muito eficiente, muito física. Por isso a prática funciona sem problema. Você pode trabalhar com alguém aqui, alguém em Japão e vai funcionar. Solamente é um conceito. Se há duas mentes que estão alinhadas para fazer um trabalho, você tem a autorização para fazer esse trabalho, funciona. Não há mais mistério. Sim. Também perguntam se pode ajudar nas curas das doenças físicas. Ele falou alguma coisa já, tá, gente? Então, mas se você quiser dar uma reforçada, Sim, são quando você trabalha com alguém, acho que muitas vezes todos buscamos a sanação. Sanação é muito amplo. A sanação pode ser uma sanação espiritual. Sanação pode ser preparar a alguém para a morte. Sim, muitas vezes passa isso. Digamos, quando trabalhamos, muitas vezes pode ser a sanação física, basicamente. Sim? A estrutura física muda por o movimento da energia, digamos. Se você trabalha, indica que a vibração, quando hay uma enfermidade, a vibração é muito mais baixa. Baixa. Então, se você estimula essa vibração muitas vezes de forma muito forte, porque a prática tamiana é forte, essa natureza empieza a mudar, sim? Me parece a cambiar, ¿por quê? Porque quando você estimula simultaneamente, a vezes não com só uma vez, sino 2, 3 ou 4 vezes, o corpo empieza a mudar a vibração e a enfermidade também empieza a mudar, sim? Mas
acho a ideia de que quando você vai trabalhar, você em si é um instrumento. Vai usar uma prática. E eu gosto muito ao conceito dos árabes, sim, Injalá, sim, Deus mediante. Deus mediante. Então, você vai trabalhar e que seja o que tenha que ser, digamos. A vibração vai fazer isso. Se tem que mudar algo, vai mudar. Porque você vai dar todas as condições para que isso ocorra. Mas, muitas vezes não vai ocorrer como nós queremos. Então, acho que tem que abrir-se se você sobre o conceito da sanação e o conceito do sanador, entende que só é um instrumento entre algo e algo, sim? Então, quando você trabalha, tem que deixar essa liberdade sobre que o processo ocorra como tem que ocorrer. Eu acredito muito nisso, sim, Uhum. sim. E qualquer pessoa pode receber, Juan, estão Sim, perguntando isso. Qualquer pessoa pode sim, receber. sim, sim. Pode aplicar todos os dias. Pode aplicar todos os dias, pode aplicar. É muito importante a sensibilidade do corpo. Quando o corpo decide, eu não quero mais por agora, é o momento, sim? Se passa muitas Sim. vezes que a gente que vem a um processo de tratamento e vem uma vez, duas vezes, três, e depois não vem mais. Bueno, esse é o processo que essa pessoa tem. Como que não também nunca se força os processos. Com as mulheres grávidas, sim, também, sem problema. Sim. Às vezes pode ter tempos mais curtos. Às vezes, os casos que têm esquizofrenia, como seria em português? Nesses casos, Esquizofrenia. se é um caso muito Esquizofrenia. agudo, aí talvez a melhor forma de tratamento é a distância, não é em forma presencial, porque aí tem um processo interno bastante complexo. Então, a melhor forma de abordar é a distância. Seria o único caso que haveria que ter mais controle sobre o processo. É, Sim, nada mais, tá. pero não haveria problema. Sim. E lá no Rio de Janeiro, a gente vai receber essas sessões quando a gente troca Sim. a prática com o Dentro da colega. prática, E o bueno, pessoal quer saber, assim, mais ou menos como funciona, como é o concurso. curso, sabe? Em A geral, você tem. curiosidade, eu falei que tem que gravar uns Em vídeos. geral, você tem uma parte teórica, onde explica o processo, mostra o processo, e depois automaticamente tem que ir à prática. Sempre, eu acho que a parte mais complexa dentro de um workshop de Damiana é a percepção da vibração. Muita gente ha perdido a percepção da energia, a sentir energia. Sim, Uhum. por isso os meninos é muito mais fácil, porque eles percebem, são como Harry Potter. Mas com a pessoa mais, você fala, adulto seria? Sim, mais grande, mais beija. Bem, É muito mais complexo porque é gente que não tem muita sensibilidade sobre o processo da energia. É, por isso, essa é a parte mais complexa. Depois é muito fácil, depois tem que fazer prática. Faz uma pessoa, depois troca outra, compartem a experiência de lo que ha ocorrido, vemos as dúvidas que vão surgindo, e assim avançamos à prática seguinte. Experimentamos os processos, entendem a estrutura, como fazer uma estrutura da prática grupal, experimentamos a prática grupal, entramos depois à parte das práticas de ambiente, e assim vamos ao longo dos 2 dias, sim. então, sim, então eu vou dar uma resumida para quem não entendeu aí. Cada vez que a gente ele fala uma parte teórica do curso e a gente coloca em prática aquela prática que ele está falando. Então, possivelmente a gente recebe ali dentro de 2 dias pelo menos umas 3 práticas, né, que vocês trocam entre os colegas, tá? Não, Ana Lígia, ele acabou de responder. Para não. Sim, a distância com esquizofrenia começaria à distância, tá? Eu acho que é isso. E outra pergunta. Ai, desculpa, gente, eu não enxergo. Programar a sessão para
um horário específico. Tá, isso a gente fala no curso, gente. Essas coisas de programar, umas perguntas muito detalhadas. Vamos fazer perguntas sobre o que é a Tamiana, o que vocês querem saber sobre a energia e o que movimenta isso. Tá. Uma das coisas que programar sessão com um horário específico, ok. Muita pergunta. Ô, Juan, é muito pergunta. Você consegue enxergar e você vai vendo o que é legal de responder. Bom, perguntaram aqui em qual é o lugar que tem você mais tem alunos de Tamiana ou alguma coisa assim. Bueno, acho que tem mais alunos de Tamiana na Argentina. Primeiro, a ensinança se deu muito forte aqui. Tem muita gente em México, tem muita gente, houve muita difusão em México. Tem muita gente na Espanha também que faz Tamiana. Brasil tem uma estrutura. Brasil tem. Eu não fiz muitas ensinanças no Brasil, acho que foram 2 vezes ensinei no Brasil, mas houve muita gente do Brasil que fiz fiz o crescimento muito forte de Tamiana. Então, porque, para quem não sabe, quem aprende a Tamiana pode também ensinar, né? Claro que a gente vai experienciar a energia, conhecer a técnica e tudo mais, mas normalmente quem faz um curso de Tamiana pode ensinar outra pessoa. Então, isso se propagou muito rápido aqui no nosso país, tá? Falar sobre as doenças. Ele falou também já, né, que a gente eleva essa vibração, os corpos vão elevando a sua vibração, então, por isso pode acontecer essas curas, tá? Exato. Tamiana é diferente de vórtice, ou aplica junto. Tamiana é diferente do vórtice, ou aplica junto. Acho que a gente falou no começo, mas... Mira, o vórtice, quando você trabalha dentro da prática de Tamiana, tem a prática que se chama a puxa, e também a prática de ambientes. Ambas, você trabalha com um vórtice. Você faz uma estrutura através de cristais de quartzo, através de elementos como fogo, como água, e ativa os cristais de quartzo. Você aí está fazendo um vórtice, um processo energético muito mais forte do normal, e isso modifica muito a vibração de ambiente, sim? É um vórtice. Sobre a prática que João, que eu faço durante as encontros, bueno, eu sou médium. O médium trabalha através da incorporação, sim? Através da união da energia como um canal de energia com meu corpo, como se fosse uma prática para tomar uma associação, uma prática espírita. Você funciona como um meio entre algo e algo, onde quando trabalhas com a gente, trabalhas como se fossem práticas dos passes espíritas. Bueno, uma ideia mais ou menos assim, sim? Tu trabalhas com os corpos da gente, a vezes fazes as cirurgias, a vezes vas movilizando os canais de energia que estão rotos, vas reparando os canais de energia. Digamos, isso é o que ocorre mais ou menos, dentro de uma prática onde eu estou trabalhando. Então, a prática de Tamiana é como dar uma estrutura a gente que não necessariamente é um canal. Digamos, alguém que transmite energia, mas pode trabalhar com energia. Então, a ideia é essa. Basicamente é essa. Sim. Vendo as perguntas. Bom, uma pergunta também que me fazem bastante, mas é referente às práticas, né? Se a prática do Ninhos é possível de aprender junto com a Tamiana quando a gente faz um curso com você. A ideia dentro do workshop é ver a prática para trabalhar com os ninhos, basicamente. Como ensinar a simbologia para eles, como ensinar os conceitos.
pensa que a prática dos niños empezó con terapeutas en Argentina que trabajaban con meninos índigos, con niños muy sensibles, y básicamente era cómo enseñar a ellos para poder tener una estructura como para dar a segurança en su propio proceso personal. Y nada, los trabajos fueron eficientes, muy bom. Y la idea era, bueno, ¿cómo enseñar eso? Inicialmente, a terapeuta que trabajaba con eso era una mujer que trabajaba con FM Balancing, una terapia de una mujer llamada Peggy Dupro, y trabajaba con testeo muscular, que se llama memoria celular. Y muy Ah, bien, empezó a aplicar a través de la enseñanza con los meninos. Y la idea da simbologia para meninos era mais que todo um processo educativo. Era como transmitir a eles e como darles a confiança que através da prática energética podiam trabalhar muito bem. E sim, perfeito. tá. Também perguntam. Não, calma, pera lá. Já me perdi aqui. Eu quero prestar atenção em você e aí não dou conta de entender. Bom, perguntaram o que é a puja. A puja é uma das sessões que tem dentro da técnica tamiana. A tamiana tem várias práticas e uma delas é a puja, que acontece nos números de... Tá. Pera lá. Juanito. Que acontece quando Pode dá haver, mareo em pode rama? haver. Mira, em geral, quando você faz a prática da rama, a rama é uma prática de ambiente de muita vibração. Então, quando você tem uma vibração muito forte, o processo de dor da cabeça é normal, por a vibração. Por isso, em geral, quando você faz a prática da rama, se pide não estar durante a prática. Por quê? Porque a prática é muito forte. Se você tem que limpar e mover a energia dentro de um ambiente, é lo indicado. Por isso gera esse processo. Sim. Se pode haver Se regressões no pode atendimento, passar, não é objetivo, mas dentro do processo, se o bloqueio que tem a pessoa tem que ver, está ligado sobre um processo das vidas passadas, pode gerar um processo de regressão. Isso é normal. Tá. Bora. Deixa eu ver a próxima. Por que energia... Cadê? O bom, você não usa óculos, Juan. Acha as perguntas. Eu uso óculos, pero ahora veo. Estoy diciendo. Formação virtual. A formação virtual. É bom a gente falar sobre isso, né? Que você uma pergunta legal que sempre me fazem, se vai haver um curso ou a formação online. A ideia é ter formação online. Agora há formação online, basicamente em espanhol, e se está mudando para inglês. Mas a ideia é fazer um workshop, sim, online, feito em português diretamente. Se em um momento pensar em portunhol, sempre orientado mais para Brasil. E a ideia sim, é darle uma estrutura dentro deste ano, como para, acho que para ano que vem, estar um livro de Tameana, sim, interessante isso, fazer um livro sobre Tameana. Mas a ideia é sim, darle uma estrutura. A ideia sobre as plataformas online, eu não gostava muito, mas comecei a entender que fazem várias coisas. Primeiro, você chega a muita gente que normalmente não vai chegar em forma física. Sim. Não vai conseguir vir isso. E dois, muitas vezes dá como quando você dá uma ensinança durante o tempo, a ensinança é normal, isso vai desvirtuando, vai gerando diferente. Então, acho que é importante ter, por lo menos, a ensinança original registrada. Registrada é nada, que esteja, aunque seja online,
para que, se você tem dúvidas a lo largo de muito tempo, poder ver muito legal. isso. Basicamente é isso. E um livro também seria muito bom. Seria. O livro. Sim, vamos. Juan, estão perguntando se para a formação agora em 2023 você tem alguma atualização em relação ao ano anterior. Tem alguma atualização? Você vai lembrar, né? Mas Não, neste momento, o que mais está agregando? Enseñanças que se dieron ano passado, acho que a terapias da iluminação, a terapias... Não, estou agregando mais do que estou ensinando agora, sim. Mas é muita gente que está aprendendo por primeira vez, por isso mais é como... sim. Sim. É mais porque deve ter alguém que já fez o curso ano passado, alguma coisa assim. Teve uma atualização bastante importante que eu achei, que eu já havia feito outros cursos, e quando a gente se viu em agosto, né? Esteve com você em agosto, que foi bem legal, e eu acho que vale muito a pena a gente rever a Tamiana com o Juanito, também aqui no Brasil. Tem algumas atualizações